Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma transmissão, a última deste ano de 2024. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bom dia, pessoal do YouTube, está funcionando. Bom dia, pessoal do Facebook. Bom dia, pessoal do Spotify. Esta aula estará depositada lá logo na sequência. Bom, gente, estamos aqui, aula número 33, a última de 2024, próximo domingo já é dezembro, e nós decidimos então terminar por hora este curso com o compromisso de dar uma pequena continuação no próximo ano, porque, como vocês já perceberam, falta ainda tratar da Epístola de João, o amor em João. Eu sou Eliseu, mestre e doutor em teologia. Este canal Teologia Pé no Chão tem o objetivo de compartilhar reflexões teológicas sobre temas de interesse comum, de interesse geral. É voltado para todos os públicos, quer sejam religiosos, cristãos ou não, desde que tenham interesse em saber o que pensam os cristãos, em que creem, considerando que os cristãos hoje ocupam uma percentagem significativa da população brasileira, tem demonstrado poder de influenciar os rumos da nação. É importante que alguém faça uma crítica desta posição dos cristãos na sociedade. E é por isso que o nosso canal está aqui. Muitas vezes divergindo do principal, do mainstream do evangelicalismo brasileiro, criticando posturas da maioria e, a partir do chão e dos assuntos reais da vida, oferecendo uma visão alternativa para que a sociedade ou quem nos ouvir saiba o que é legítimo no cristianismo, o que é legítimo na fé e aquilo que não é. Deixa eu só abrir aqui a minha página do YouTube também. Bem-vindos todos e todas. Aproveitem para compartilhar. Bem-vindos todos. Aproveitem para compartilhar, para curtir esta transmissão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Estamos chegando a 1.500 inscrições. Isso é uma grande bênção para um canal que oferece material de qualidade, porém com aulas muito longas. Bom, isso é sempre uma luta, né? Como transmitir esse tipo de material em formatos menores, né? Vamos chegar lá ainda. Bom, gente, estamos estudando a teologia do amor. Nos propusemos esse ano a falar sobre o amor. Começamos com algumas aulas introdutórias mostrando o amor sob outros olhares, o olhar das religiões, da mitologia, da filosofia, da psicologia, e poderia ter outras áreas aí a serem abordadas, mas eu considerei suficientes aquelas que abordamos lá nas primeiras aulas. Depois, passamos então ao nosso foco, que é a teologia bíblica, sobre o amor, o que a Bíblia diz sobre o amor. E por ser teologia bíblica, então repartimos o curso em dois grandes blocos. Um bloco sobre o Antigo Testamento, que eu ministrei no início do ano, mostrando onde a nossa fé estabelece a origem do amor em Deus. E porque somos como somos, porque nos vemos como criaturas de Deus. E porque o amor se tornou para nós um drama. Estas abordagens estão presentes nos relatos do Antigo Testamento, no modo como o povo antigo entendeu. Depois tratamos dos mandamentos do amor para verificar limites
para nos manter humanos, né? Não nos desumanizar na falta do amor. E por fim estudamos o livro de Oséias, que eu escolhi para retratar como o amor de Deus se comporta no auge da depravação e da corrupção humana, especialmente no povo que era chamado povo de Deus. E Oséias nos dá então uma abertura, Oséias retrata o amor de tal forma que nos dá abertura para o Novo Testamento, porque ele promete algo que só o Novo Testamento terá condições de responder. E então, a partir de agosto, entramos no Novo Testamento, final de julho, início de agosto, entramos no Novo Testamento e subdividimos o bloco do Novo Testamento em três blocos, três sessões. Uma sobre Jesus, apresentamos as parábolas de Jesus, os mandamentos de Jesus sobre o amor e terminamos falando sobre os discursos íntimos de Jesus registrados em João, quando Jesus apresenta o novo mandamento e fala da sua unidade com Deus e conosco. E ali funda, então, com base neste amor, uma nova sociedade, uma nova comunidade, um novo modo de ser, de pensar, de estar no mundo. E desde então começamos a tratar de Paulo. É claro que Paulo, sendo o principal autor, principal no sentido de que produziu a maior parte do material do Novo Testamento, o autor de 13 epístolas, supostamente, né? Não vou entrar nessa discussão. A gente poderia ter muito material para falar sobre Paulo, mas eu escolhi Filipenses 2 para fazer uma transição de Jesus para a comunidade, porque ali Paulo já fala do Jesus refletido teologicamente. Depois paramos em 1 Coríntios capítulo 13, que é uma das mais belas poesias sobre o amor. Gastamos 4 aulas ali. E na última aula fizemos um mix de Paulo, apresentando metáforas do amor, quando eu falei sobre raiz e fundamento, falei sobre o amor como líquido que é derramado e falei sobre o amor como fruto de uma árvore chamada Espírito de Cristo. E hoje, então, eu preparei um texto para encerrar esta sessão sobre Paulo e também encerrar o curso este ano. E no próximo ano, se tudo der certo, voltaremos para tratar o terceiro e último bloco do Novo Testamento, que será o João, a Epístola de João, né? Gastamos bastante tempo em Jesus de João, Evangelho de João, e agora, então, no próximo ano, pretendo tratar a Epístola do Amor, de 1 João, que é uma epístola pequena, porém elaborada com base principalmente no tema do amor, né? João fala muito sobre o amor. E ele, então, de acordo com o nosso entendimento do Novo Testamento, é o autor mais tardio, aquele que está mais distante de Jesus no tempo, porque provavelmente escreveu no ocaso do primeiro século, e então tem uma visão posterior à de Jesus e posterior à de Paulo, né? João desperta muita curiosidade, porque João parece um apóstolo que está sozinho naquela primeira geração de apóstolos, né? E a experiência dele, então, é talvez a última do Novo Testamento. Então, ele é muito importante para nós, ok? Bom dia, Forlan. Bom dia, Ierran, meu hermano, grande amigo. Muito obrigado por estarem aí. Teologia Pé no Chão também tudo certinho. Aildes, Miguel, beleza? Vão entrando aí. Enquanto isso, do Novo Testamento. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma abordagem ampla da doutrina cristã.
Os capítulos 5, 6, 7 e 8 são, digamos, o pico mais alto em Romanos. Claro, eu estou falando isso apenas didaticamente, não estou querendo dizer que um livro é mais importante que o outro ou que um capítulo é mais importante que o outro. Mas estou dizendo que nos capítulos 5, 6, 7 e 8, Paulo trata de doutrinas nucleares para a fé cristã. A doutrina da justificação, por exemplo. Né? Foi lendo Romanos que Lutero despertou para a justificação pela fé. Capítulo 6 trata da santificação, capítulo 7 trata da libertação da lei, da consciência, e o capítulo 8 trata da vida no Espírito, da vida em Cristo, né? A vida que usufrui da mensagem, da herança, da comunhão com Jesus Cristo no seu Espírito. E eu queria ler com vocês o final, então, o texto final desta sessão, que é o capítulo 8, versículos 31 a 39, que é um ponto muito alto do livro todo, do Novo Testamento todo, do livro todo e desta sessão. Porque a partir do capítulo 9 e 10 e 11, ele começa a tratar de outras questões que eram importantes para as primeiras comunidades cristãs. Então, a partir do capítulo 9, ele corta abruptamente este fluxo de ideias e passa a tratar de outra questão, especialmente, se puder dizer muito brevemente, sobre a relação dos cristãos com os judeus. Tá? É um texto muito complexo que não pertence ao nosso tema aqui hoje. Queria ler com vocês, então, esse texto de Romanos 8, versículo 31 a 39, né? 9 versículos, e mostrar para vocês como esse texto está estruturado. Então eu vou fazer uma leitura já estruturada, né? Eu sei que vocês conhecem o texto, depois vocês podem ler o texto a sós, degustar este texto, né? Aproveitá-lo bem e pensar sobre ele. Mas esse texto está estruturado em torno de perguntas e, você esperaria que eu dissesse, respostas. Mas não. Ele está estruturado em torno de perguntas e argumentos. E as respostas ficam subentendidas. Eu estava até fazendo uma comparação aqui com a nova tradução da linguagem de hoje, e o autor desta tradução, ou os autores, eles não resistem à tentação e fornecem ali a resposta, coisa que o nosso texto não faz. Então eu vou preferir ler na versão culta mesmo, da revista e atualizada, para que vocês percebam como Paulo vai nos enchendo de perguntas cujas respostas ele não dá. A única resposta desse texto vai aparecer no final. Então ele vai fazendo uma grande subida de perguntas e argumentações, né? E arremata tudo isso, todo o texto, todas essas perguntas e argumentos, com uma grande resposta geral baseada na fé. Então vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta é uma pergunta de transição. É uma pergunta retórica. Ele diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Versículo 31, primeira pergunta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? As que ele disse anteriormente. Especialmente capítulos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, digamos. Mas o livro todo, né? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Tendo afirmado as doutrinas nucleares da fé cristã, ele fala, e agora? Né? O que vamos concluir? E aí ele prossegue, então, com o primeiro argumento e primeira pergunta. A pergunta é, quem será contra nós?
O argumento é: Deus é por nós. Então, o texto está construído assim: se Deus é por nós, essa é uma premissa, é uma condição, ou eu estou chamando aqui de um argumento. Deus é por nós. Então, quem será contra nós? Essa é a pergunta. Não tem resposta. Ele parte já direto para a segunda pergunta e segundo argumento. A segunda pergunta é assim: porventura Deus não nos dará graciosamente com Jesus todas as coisas? Essa é a pergunta. O argumento é: ele não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então o texto está dito assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Esse é o argumento. Pergunta: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não responde. Deixa a resposta em suspense. E então vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta e terceiro argumento. Agora a pergunta vem antes do argumento, né? A terceira pergunta é: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Ao invés de falar nós agora, ele fala os eleitos de Deus. E o argumento: é Deus quem os justifica. Esse é o argumento. Se Deus nos justifica, quem intentará a acusação contra nós? Essa é a pergunta. Não tem resposta. E ele parece um bombardeio de perguntas, né? Ele prossegue para a quarta pergunta: quem os condenará? Quem condenará os eleitos? Quem nos condenará? E aí vem o argumento: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se eu colocasse o argumento antes da pergunta, ficaria assim: se Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos condenará? Então, argumento e pergunta. Aí vem a quinta pergunta. E esta quinta pergunta, ela está duplicada. Tá? São 5 perguntas. Tirando aquela primeira pergunta, que é a pergunta de transição, né? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Essa eu não contei, essa é apenas uma pergunta dobradiça, né? Ela liga o texto anterior com o texto posterior. Vamos então para a quinta pergunta, no versículo 36, e ela está, no versículo 35, ela está, final do versículo 35, ela está duplicada. Aliás, o versículo 35, ela está duplicada. A primeira pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta está isolada aqui. Porque na sequência, na segunda parte do versículo 35, ele faz uma outra pergunta: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Esta pergunta é quase que uma resposta negativa da pergunta anterior: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Só que ao invés de dar essa resposta negativa, não é a tribulação, não é a angústia, Paulo apresenta em formato de pergunta. Então essa quinta pergunta, no versículo 35, está duplicada. Quem nos separará do amor de Cristo? E depois, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E agora vem o argumento dessa segunda parte da pergunta B. É como se ele dissesse assim: estas coisas vão nos vencer? Estas coisas vão nos vencer? Esta seria a pergunta. Será que estas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, vão nos vencer? E aí no versículo 36 e 37 vem o argumento dessa segunda parte da pergunta 5, tá? Que é assim: como está escrito,
E aqui ele cita um salmo. Por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso aqui é uma citação do Salmo 44, versículo 22. Se você tiver uma Bíblia com referência, aí no rodapé vai constar que essa citação do versículo 36 vem do Salmo 44, versículo 22. E no versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Percebam que não se trata de uma resposta, mas de um argumento. Em todas estas coisas, quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Em todas estas coisas, que de fato acercam a vida do cristão, né? Em todas estas coisas somos mais que vencedores. E aí vem o versículo 38 e 39, que vai ser a única resposta desse texto todo, especialmente da primeira parte da pergunta 5. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora Paulo vai dar a resposta. Eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o versículo 35, né, a primeira parte da pergunta 5. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. E neste nada aqui estão todas as respostas das demais perguntas. Então aqui está a grande resposta da primeira pergunta. Quem será contra nós? Ninguém. Quem nos negará qualquer coisa? Ninguém. Quem nos acusará? Ninguém. Quem nos condenará? Ninguém. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Então, a única resposta a essa série de perguntas é esta que está nos dois últimos versículos. Eu tenho certeza que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, eu fiz uma leitura com vocês, uma leitura estruturada. Este texto está estruturado em perguntas e argumentos. Então, fazendo assim um pequeno relatório, só para você ir fixando a lógica da nossa abordagem aqui, começa com uma pergunta de transição, e depois vem uma série de 5 perguntas que são retóricas. Por que eu digo que são retóricas? Porque as respostas são subentendidas. Ele não dá a resposta. Ele faz a pergunta e não responde. 4 destas perguntas pergunta por quem. Quem será contra nós? Quem os condenará? Quem o acusará? O que nos separará? Né? Quem nos separará? E uma pergunta começa com aquele. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará? Então, são 4 perguntas. Quem? Né? E uma pergunta começando com aquele. Sendo que uma das perguntas está duplicada. De repente, eu poderia ter colocado aqui pergunta, em vez de colocar pergunta duplicada, colocar pergunta 5 e 6, mas tudo bem, eu organizei assim, depois eu vou ver, talvez fique mais claro dizer que, em vez de dizer que são uma pergunta duplicada, dizer que são 2 perguntas, né? E os argumentos? Então, os argumentos são o seguinte, no primeiro argumento, Deus é por nós, Deus é a nosso favor. O segundo argumento é a graça de Deus. Ele nos deu tudo
graciosamente. O terceiro argumento é a justificação. Deus nos justifica. O quarto argumento é a mediação de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu e intercede por nós. E no quinto argumento, a vitória suprema. Vencemos todos aqueles potenciais inimigos ou adversidades que poderiam nos separar do amor de Deus ou nos derrotar neste caminho do amor de Deus, né? E nada pode nos separar do amor de Deus. E por fim a resposta dos versículos 38 e 39, né? Que responde a todas aquelas perturbações, a todas as perguntas, garantindo que nós estamos, aqueles de nós, né, estamos unidos em amor a Deus. E nenhuma destas perturbações, destas adversidades, potenciais que sejam, não podem afetar esta relação. Eu estou bem certo, Paulo diz, que nada e ninguém, conhecido ou desconhecido, daqui ou de lá, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, o grande final desse texto é o amor, né? Nós vamos observar aí que o amor aparece, eu olhei aí 4 vezes. No versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Primeira citação do amor. No versículo 23, por amor de ti. Então, Cristo nos ama e nós o amamos. Por amor de ti, nós incorremos em muitos perigos e riscos. Por amor de ti. Depois, no versículo 37, ele fala: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem menciona aí o nome de Cristo, mas fala aquele que nos amou. E depois, no versículo 39, ele fala: nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o que nós sabemos até agora do texto ele está estruturado em perguntas e argumentos. As respostas estão sendo subentendidas, né? E apenas no final do texto ele vai dar a grande resposta a todas as perguntas, dizendo que qualquer perturbação que nos acomete ou nos acometer, mesmo em face destas coisas, que diremos, pois, à vista destas coisas, as coisas centrais da fé cristã? Estas coisas nos poupam de adversidade e de problemas? Não. Que diremos à vista destas coisas? Alguma perturbação, alguém, restou alguma adversidade que pode comprometer este nosso lugar em Deus? Paulo está dizendo: não, de forma nenhuma. E o amor é a grande cola desse texto, porque ele aparece no amor de Cristo, no amor de Deus, em Cristo, e no nosso amor, resposta a Deus e a Cristo. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, antes de analisar estas perguntas, é a preposição por, que aparece nesse texto 4 vezes. Por exemplo, no versículo 31, Deus é por nós. Deus é por nós. Se Deus é por nós, para nós, né? Depois no versículo 32 fala: antes por todos nós o entregou. Para todos nós o entregou, ou por todos nós, em lugar de nós o entregou, né? Depois no versículo 34 vai aparecer
no finalzinho do versículo 34, vai aparecer intercede por nós, a nosso favor. E depois, no versículo 37, vai dizer, mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Então, isso que eu fiz agora, tanto com a preposição por, como com a palavra amor ou amar, é um modo de você perceber quais são os temas do texto. A gente pressupõe o seguinte: se o autor, dentro da redação desse texto, usou mais vezes uma determinada palavra do que outra, pode ser, não estou afirmando categoricamente, mas pode ser que estas palavras sejam importantes, por isso ele recorre a ela mais vezes. Então, a preposição por, que indica esta mediação ou intermediação ou intercessão entre duas partes, né? Deus e nós, né? Lembra que o amor é uma relação, né? E se alguma coisa se interpuser nesta nossa relação para nos separar, para nos privar deste nosso novo lugar em Deus, Deus mesmo se põe no meio, de modo que nós estamos unidos a Ele, né? Como se não houvesse meio entre nós e Ele, porque Ele mesmo fecha este espaço intermediário, né? E este espaço, então, está ocupado com o amor. Bom, feita essa introdução, eu vou então agora passar com vocês as perguntas e os argumentos. Deixe-me ver como vocês estão aí na sala. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Elton. Podem fazer seus comentários, perguntas, se quiserem. Deixe-me ver aqui o YouTube. Tá tudo bem, né? Com o YouTube. Deixe-me ver. Não está aparecendo o chat para mim. Assim, agora está aparecendo. Sérgio Buco está aí, Marcelo Santana, Alexandre, Ema, muito obrigado, meus irmãos, por estarem aí. Olha só, estamos numa aula hoje aqui internacional, né? Pessoas de outros estados e até de outros países aí, né? Bom, vamos lá então, vamos dar continuidade então, vocês entenderam a estrutura do texto. Veja, quando eu gasto tempo, né, já são 10h30, quando eu gasto tempo mostrando a estrutura do texto, não é apenas para mostrar curiosidades, é para nos fazer entrar no texto, né? Entender o texto, nos familiarizar, olhar para o texto como se fosse assim a sala da nossa casa, onde você sabe onde estão os móveis, né? Mesmo que apague a luz, você sabe onde as coisas estão, né? Então é nesse sentido. Vamos então agora às perguntas. Perguntas e argumentos, né? Bom, como eu falei para vocês, então, as perguntas estão relacionadas a problemas que podem interferir na nossa nova relação com Deus. E estas perguntas, fazendo um resumo agora, qual é o tema das perguntas? A primeira pergunta fala de oposição. Quem será contra nós? Medo de derrota. A segunda pergunta intui a ideia de falta. Porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Qual é o problema por trás dessa pergunta? Falta. Medo de necessidade. Deus vai prover todas as coisas para nós? A terceira e quarta pergunta dizem respeito à acusação e condenação. A gente até poderia estudá-las juntas, como se fossem instâncias de um julgamento. Primeiro vem a acusação, e ali está dito que Deus nos protege das acusações. Mas depois fala de condenação, ou seja, o acusador pode obter vantagem e nos levar à condenação, né? E estas perguntas, então, a 3 e a 4, falam do medo da culpa.
O medo de que a graça, o perdão, não sejam suficientes para resolver o nosso problema. E depois a quinta pergunta, que é a pergunta duplicada, né? Ela trata do medo da solidão. Uma das coisas que mais assusta o ser humano, a solidão. Em argumentação a esses problemas, Paulo nos diz de uma nova posição de Deus a nosso favor. Paulo fala da provisão. Deus nos deu seu Filho. E quem nos dá o Filho, nos dá tudo mais. Como Deus poderia dar o Filho e negar coisas menores, né? Quem dá o mais, dá o menos, né? Quem faz o mais, faz o menos. Então, Paulo garante provisão. Depois ele garante contra a acusação, defesa. E depois contra a condenação, ele garante a absolvição. E depois contra a solidão, ele nos garante união. Eu vou analisar com vocês agora, então, cada conjunto desse, conjunto de pergunta e argumento, para a gente se embeber destas argumentações, dessas proteções, né? E para a gente, no final do texto da aula de hoje, chegar à mesma conclusão que Paulo e dizer, sim, eu também estou convencido de que nada pode se interpor, né, entre mim e Deus. E dentro desse conjunto eu vou analisar com vocês as respostas que estão implícitas, que estão subentendidas nas primeiras 4 perguntas. Porque lembra que ele fala, quem fará tal isso e tal aquilo? E não responde. Eu vou propor a vocês as respostas possíveis destas perguntas. Então eu vou analisar com vocês agora pergunta, respostas prováveis que não estão aqui, mas que eu posso me fazer, porque Paulo organizou o seu texto em perguntas, então eu posso conjecturar respostas e então adotar o argumento de Paulo. Então vamos lá. Primeira pergunta, primeiro conjunto de pergunta, respostas e argumentos. A primeira pergunta, o primeiro conjunto, o tema dela é o medo da derrota. E aqui nós podemos pensar em derrota ou fracasso de modo amplo. A gente não precisa pensar em derrota espiritual, derrota financeira, derrota, sei lá, acadêmica, sei lá. Pode colocar aí tudo o que quiser. Por quê? Porque todos nós queremos nos dar bem na vida. Todos nós queremos viver a vida como uma batalha que se vence. E nós todos sabemos que desde pequeno, desde que nos demos por gente, que viver é enfrentar desafios. E que nessa vida de desafios, desafios mortais até, que ameaçam nossa própria vida materialmente, fisicamente, nem todos vencem. E o risco de ser derrotado é muito grande. E que a nossa vida pode experimentar pequenos fracassos, ou altos e baixos, como a gente diz, mas o que realmente nos assusta é o grande fracasso. É o fracasso global, né? É encarar um fim sem sentido. E contra este medo, Paulo está nos dando o seguinte argumento: Deus é por nós. Mas a pergunta é: quem será contra nós? E ele não responde. Retoricamente, nós poderíamos dizer que a resposta que Paulo espera aqui é ninguém. Ninguém. Em face de um Deus favorável, de um lado, quem pode se interpor entre nós?
se o nosso defensor, se aquele que assumiu o favor da nossa vida é Deus. Mas nós sabemos que oposição existe e que estes opositores podem ser pessoas, poderes e o próprio sistema. Se levantam contra nós. Quando eu digo nós aqui, eu queria fazer o seguinte esclarecimento, e isso serve para a aula toda. Quando ele disser aqui nós podemos assumir esse nós para nós, né? Esse nós para nós. Está falando de nós, os crentes da minha igreja, os crentes da minha denominação, os cristãos, os evangélicos. Eu queria propor aqui uma pulga atrás da orelha para a gente, ou quem quer que ouça essa aula, ou leia esse texto, não corra para assumir este nós. Este nós inclui aqueles que aderiram ao caminho de Jesus Cristo. E uma coisa é aderir ao caminho de Jesus Cristo, e outra coisa é chamar-se cristão e ser um religioso. Então, vamos fazer esse exercício para que o texto nos atinja em cheio. Ele está querendo dizer que estes nós aqui, estes eleitos de Deus, são aqueles que olham para o caminho de Cristo, para o destino de Cristo, para os valores do Cristo versus os valores do império, os valores do sistema, da sociedade que nos englobam. E que em relação a este modo de ser, de pensar, de agir, Cristo representa um outro. E posicionar-se no caminho de Cristo implica necessariamente oposição. Então, quem será contra nós? Tudo que representa o sistema anticristo. Tudo que representa o sistema imperial. Tudo que vive e se organiza da violência e da exploração. E quando nós nos levantamos contra esse sistema, nós ficamos numa posição completamente vulnerável. Vulnerável. Esses são o nós que Paulo está dizendo aqui. Então, na medida em que a gente lê e pensa, nós devemos fazer esta autocrítica. Até que ponto eu sou um adepto da cultura judaico-cristã, adepto de uma cristandade, de uma religião que me diz como ser um cidadão de bem, né? Até que ponto eu me encaixo confortavelmente nesse sistema, e até que ponto eu rompi com César para seguir o anti-César, o Cristo, né? Nesta posição do Cristo, quem será contra nós? E o argumento é: Deus é por nós, assim como Deus foi por Cristo. Então, quem se levantará contra estes, a quem Deus protege? A resposta óbvia deveria ser ninguém. Mas a resposta não é ninguém. A resposta aqui não pode ser dada automaticamente, não, ninguém. Se nós aderimos ao caminho de Cristo, nós temos o caminho de Cristo aberto e pavimentado com pista dupla para segui-lo. Não, não. Muita gente, muitas coisas, ou o próprio sistema, aquilo que o Novo Testamento chama de mundo, se oporá a nós. Então, há oposição. O apóstolo Pedro, ou, aliás, o autor da epístola de Pedro, seja Pedro ou quem quer que seja, não importa, na primeira epístola de Pedro, capítulo 13, versículo 3, ele fala: quem fará mal a vocês se vocês forem zelosos do bem? Olha aí, o povo de Cristo é um povo que zela pelo bem, onde ele se manifestar.
Quem fará mal a vocês se vocês forem zelosos do bem? Mas ainda que vocês sofram, permaneçam firmes fazendo o bem. Ou seja, é claro que haverá coisas e quem contra nós. Haverá que contra nós e haverá quem contra nós. Portanto, o argumento de Paulo aqui é o seguinte: haverá opositores. Nós corremos risco, sim, mas maior é o que está conosco. Aquele que andou com Jesus, que foi com Jesus à cruz, ao túmulo, está conosco. Então, este é o argumento de Paulo. Deus está por nós. O Deus de Jesus, o Deus por Jesus, é o Deus por nós. Portanto, não é necessário ter medo no enfrentamento dos opositores. Essa oposição pode se manifestar das mais diversas formas. Todas as vezes que você contrariar esse estado de coisas, você sentirá o peso do poder que sustenta a sociedade da violência, a sociedade da exploração, a sociedade da opressão, né? A meritocracia. Né? Então, não basta ser adepto da cultura judaico-cristã. Tem que aderir ao caminho de Cristo. Segundo conjunto, tem a seguinte pergunta: Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Com Ele todas as coisas. O problema aqui é o medo da necessidade. Romper com o sistema. Não aderir ao modus operandi do sistema pode atingir o nosso meio de vida. Pode afetar nossa conta bancária, pode afetar nosso salário, pode afetar nossa profissão, pode ameaçar nossos modos de vida. E aí nós não corremos risco de passar necessidade? Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Mas essa pergunta esconde um problema. Deus nos dará todas as coisas? Porque seguir Cristo significa não receber certos favores de César. A resposta subentendida desse texto é positiva. Sim, Deus nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. O argumento que ele usou aqui foi o seguinte: ora, Deus se deu a si mesmo. Em Cristo, Deus se deu a si mesmo por nós. Ora, se um Deus é capaz de implicar-se no que Cristo fez para nos prover de vida, quem provê tudo isso, quem vai a tal ponto para nos prover de vida, como poderia nos negar as coisas menores da vida? Mas esta pergunta admite uma outra resposta. Deus não nos dará todas as coisas. Nós passaremos falta das coisas. Paulo vai dizer agora, na próxima pergunta, será a nudez ou a fome que irão nos separar do amor de Deus? Esta pergunta pode dar a entender que ser cristão significa ter tudo de tudo em abundância. Ter tudo de tudo. Eu sou filho do rei, não sou, como é que é? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, eu declaro e prometo e determino e ordeno e eu tenho tudo. Mas a prática diz, a experiência diz, que os cristãos que romperam com o sistema,
que enfrentaram o império em favor, em seguimento de Cristo, passaram por muitas privações. Em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus fala, o Pai sabe o que vocês precisam. No mesmo Sermão do Monte, Jesus fala, todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs, se Deus se deu a si mesmo, se Deus foi ao máximo, ao ponto de dar-se a si mesmo para enfrentar esse sistema e para nos libertar, então tudo já foi provido. As questões do cotidiano são menores em face do que já está provido. Mais cedo, neste mesmo capítulo, no capítulo 8, Paulo fala, as tribulações do presente não são para comparar com o que Deus já proveu em Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, dentro das privações momentâneas, ocasionais, eventuais que a gente vier a padecer, devemos crer que Deus também se sujeitou a tais privações e violência por nós e colhermos daí segurança de que Deus não nos deixará, porque ele implicou-se nisso. Ora, aquele que não poupou seu próprio filho, e eu leio esse texto da seguinte forma, aquele que não poupou a si mesmo, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, não a parte dele, mas com ele, nele, todas as coisas. Esta é uma transcendência, né? É transcender, não é conformismo, como muitas vezes se falou ao longo da história, né? Não, sejam pobres, sejam explorados, sejam dóceis, sejam escravos, porque no céu, não é disso que eu estou falando. Estou falando de romper com estas forças que nos desumanizam e imobilizam. E mesmo que na privação de coisas, ou de valores, ou de certezas, manter-se firme, indobrável, inquebrantável diante dos instrumentos que o sistema usa para ameaçar nosso modo de vida. Pense, por exemplo, se você, vou dar um exemplo prático, pense, por exemplo, se você passou por uma demissão porque não concordou com a injustiça praticada contra você ou contra outros. Ou pense se você foi demitido, se você teve a sua carreira profissional comprometida por não anuir com certas práticas, com certos valores, porque eles são próprios do império e não da sociedade de Cristo. Essa é uma forma de ser ameaçado, ameaçado de passar necessidade. Como você vai pagar a escola dos filhos? Como você vai pagar o plano de saúde? Como você vai pagar a sua aposentadoria? Como você vai pagar as contas? Essa é uma ameaça. Mas nós devemos crer que o Deus que nos proveu vida e amor pode prover todas estas coisas. E se não prover, nós permaneceremos firmes e indomáveis, né? Eu já tive que pedir demissão
sem ter nenhuma outra fonte de renda, numa era muito vulnerável da minha vida, por não compactuar com a injustiça. Foi dito para mim, Eliseu, é pegar ou largar. Quer, não quer, fora. Eu falei, fora, tá aqui teu trabalho, fora, tchau. Né? Não me dobro à injustiça. Né? Não dobrar-se a esta injustiça. Em Jesus, todas as coisas foram providas. O terceiro conjunto é o conjunto da acusação e da condenação. Podemos tratá-los aqui mais ou menos em conjunto, né? A pergunta é: quem intentará acusação contra estes de Deus? Essas pessoas de Deus, que imitam Deus na caminhada, Deus em Cristo. O problema aqui é o medo da culpa e dos tribunais, de problemas com a justiça. É claro que nós cristãos, quando lemos aqui sobre culpa e acusação, a gente pensa logo no juízo final. Mas como eu disse anteriormente, repito nesse caso, podem pensar em todo tipo de acusação. Todo tipo de acusação. Né? Acusação significa levar alguém ou denunciar alguém ou demandar contra alguém de modo formal, né? E obter contra esta pessoa a condenação. Ora, esta pergunta pressupõe, de acordo com o arrazoado de Paulo, uma resposta subentendida. Não. Ora, se Deus é o advogado de defesa desse povo, quem poderá julgar uma questão contra este advogado? Não tem como. Mas o fato é que há acusação. Mesmo na prática do bem, há acusação. Nós podemos ser acusados falsamente, fraudulentamente, perante a justiça comum. Nós podemos ser acusados nos tribunais religiosos como hereges, como pessoas ímpias. Nós podemos ser julgados e acusados pela opinião pública, desprezados na hierarquia social. E podemos ser acusados até por nós mesmos, porque a nossa consciência está nos acusando. A epístola de Pedro, novamente, nos atende aqui. Versículo 3,14. Ainda que venhais a sofrer na prática do bem, na prática da justiça, bem-aventurado sois. É melhor que vocês sofram por praticar o que é bom do que praticando o mal. Ora, se você se diz cristão, se eu me digo cristão e estou praticando o mal, o erro, o crime, que seja condenado mesmo. Isso servirá de uma grande lição. Se a tua fé não foi suficiente para te fazer agir bem, então que seja condenado, julgado, condenado para sua própria vergonha, para o seu próprio aprendizado. Não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, e Pedro também está falando, da prática da justiça, da prática do bem. Na prática do bem, você se indispôs contra o sistema judicial. Pensa, por exemplo, em situações de exceção, como o nazismo, o fascismo, até a ditadura brasileira, pessoas que ajudaram prisioneiros, pessoas que ajudaram quem estava sendo perseguido. E que, por isso, teve problemas com a justiça. Foi julgado, torturado, preso, foi privado dos seus direitos pela causa da justiça. Alguns ainda estão vivos para edificarem a nossa fé,
né? E outros deixaram belíssimos testemunhos de fé, porque em momentos críticos preferiram obedecer ao que é justo e certo e não a leis injustas, como, por exemplo, a lei da segregação racial nos Estados Unidos, né? Nos anos 60, nos anos anteriores, a ditadura militar no Brasil, quando cristãos protegeram pessoas, quer sejam evangélicos, católicos, né? E que por isso tiveram problemas com a justiça, foram presos, torturados, hostilizados, prejudicados, né? Tiveram que abrir mão de trabalho, de segurança, até da própria pátria, e ir para solo estrangeiro. Então é claro que seremos acusados. Acusados de modo formal ou informal. E ainda acusados por nós mesmos. Então, até quando nós nos acusamos a nós mesmos, nós temos que entender que Deus é quem lida com esta questão última da acusação. E ele que teria o único direito legítimo de acusar nestas questões da prática do bem, nos justifica. Ele nos declarou justos diante dele mesmo. Para a prática do bem, obviamente, não para a prática do mal, né? Os cristãos têm entendido isso de forma muito errada, principalmente os protestantes, né, que creem na justiça, na doutrina da justificação e acham que por isso estão liberados para fazer o que quiserem. Não, estão libertados da culpa para serem justos e para serem justificados e para expressarem a justiça. A quarta pergunta vai tratar do passo seguinte. É como se Paulo tivesse pensado aqui. Tá, talvez você seja acusado mesmo e vá para a condenação. Então a quarta pergunta é: quem os condenará? De novo aqui o medo da culpa, o medo dos tribunais, o medo de ser demandado. Se eu seguir a justiça de Cristo, se eu praticar o caminho de Cristo, isso pode me gerar problemas. Eu posso ter problemas até com a lei. Posso ter problemas com a minha igreja, que considera isso errado, pecado, né? Posso ter problemas com a opinião pública, o que vão dizer de mim, o que minha família vai dizer de mim, né? E às vezes balançamos até no nosso tribunal interior, aqui dentro, né? Quem os condenará? Pressupõe que nós corremos o risco de ser condenados. A resposta subentendida a esta pergunta é negativa. Ninguém. Quem vai nos condenar? Ninguém. Se o único juiz, o Cristo, assumiu o lugar do culpado, morreu em lugar do culpado, foi ressuscitado pela justiça de Deus, está ao lado de Deus, e ele intercede por nós, quem vai nos condenar? Ninguém. O problema está resolvido na sua questão última, na última instância, transitado e julgado, irrecorrível. Porém, a resposta a esta pergunta admite outra, outra possibilidade. Sim, o povo de Deus, na prática do bem, seguindo o caminho de Cristo, pode ser condenado. Ora, Cristo foi condenado, Paulo foi condenado, Pedro foi condenado, muitos dos maiores homens e mulheres da história da igreja, que hoje são honrados e santificados, canonizados, admirados, lidos, estudados, foram hereges no seu tempo. Foram condenados por tribunais eclesiásticos. Foram condenados pela opinião pública. Foram desprezados. Então, esta pergunta não é meramente retórica.
ela não nos garante que não seremos condenados. Ela está dizendo que o próprio Deus, na prática do bem, obviamente, Deus, o Cristo, foi acusado, foi condenado, foi executado, foi sepultado, mas a justiça de Deus o tirou de lá. Numa parte em João que eu não li com vocês, acho que capítulo 16, 15, 16, especialmente final do capítulo 15, que eu não abordei aqui com vocês, Jesus falou o seguinte: vão perseguir vocês. Se me perseguiram, perseguirão a vocês. Se a mim fazem isso, que dirá a vocês? Chorem por vocês, não por mim, chorem por vocês, porque se ao lenho verde fazem isso, que dirá a vocês que são galho seco? Ora, se o Cristo passou por isso tudo, se o Cristo suportou tudo isso, ninguém está dizendo que você, na prática do bem, será aplaudido pela sociedade. Vai receber título de cidadão honorário. Mas, pelo contrário, pode ser profundamente prejudicado. Pode ser mortalmente prejudicado. Mas o seu modelo é Cristo. E ele morreu. Não morreu porque estava doente, como diz o Frei Tito, né? Não morreu de doença, nem de velhice, nem por acidente. Morreu porque os tribunais tiveram que eliminá-lo. E para eliminá-lo inventaram uma condenação, inventaram uma acusação. E isto é sempre possível. Isso faz lembrar o servo sofredor de Isaías, lá quando fala: perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Paulo está tomando aqui um argumento do Cristo, prefigurado em Isaías, e atribuindo a nós. O João, na sua primeira epístola, vai dizer: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus pode advogar em favor do mundo inteiro. Aqui no capítulo 8, no primeiro versículo, começa assim: agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Seja qual for a origem da condenação, seja formal, na prática do bem, seja eclesiástico, na prática do bem, seja perante a opinião pública, seja perante a sua família, seja perante a sua própria consciência. João vai dizer: se minha consciência me acusar, maior é Deus do que a minha consciência. Se minha consciência me acusar, se nosso coração não nos acusa, ótimo, tranquilo, vive em paz. Às vezes o coração deveria acusar, às vezes a consciência não está sensível. Mas se nossa consciência nos acusar, maior é Deus do que a nossa consciência. De modo que nós podemos entregar todas estas questões à nossa fé em Cristo. Vamos para a quinta pergunta, que está dividida em duas partes. A primeira parte da pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui, como eu falei, o problema é o medo da solidão. Vocês ficam falando em Deus, Deus, Cristo e tal, mas, cara, quem o viu? Quem o viu? Lembram quando nós estudamos João,
os discursos íntimos lá de Jesus em João, como os discípulos ficaram tristes quando ele falou: eu vou para o Pai. Para onde o Senhor vai? Nós ficaremos sós? E Jesus fala: não, não lhes deixarei órfãos, eu estarei com vocês. Mas na prática, Paulo vai dizer, deixa eu tomar uma aguinha, Paulo vai dizer, nós estamos ausentes. Embora crendo em Cristo, nós estamos ausentes, nós estamos solitários. Esta é a verdade. Estamos a sós e sentimos-nos sós muitas vezes, talvez mais do que as pessoas imersas no sistema, porque apartar-se do sistema é correr alto risco de solidão. Esta pergunta pressupõe a separação e pressupõe coisas ou pessoas ou sistemas que se interpõem entre nós e Cristo. Quem nos separará? E a pergunta dentro dessa é: nos separará? É possível nos separar? Paulo não responde. E ele emenda aí uma segunda pergunta. E a pergunta é: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada que nos separará do amor de Cristo? Vejam que esta é uma pergunta numa estrutura diferente, porque ao mesmo tempo em que ele pergunta, ele intui respostas, como se ele dissesse: sim, a tribulação, a angústia, as aflições de fora e de dentro, a perseguição em qualquer nível, a fome, a nudez, privação, pobreza, escassez, vulnerabilidade social, perigo, espada. Espada aqui tem a ver com julgamento extremo, de ser condenado à morte. Estas coisas potencialmente são separadores. Ora, claro que são separadoras. Elas indicam solidão, desamparo, privação, risco elevado. E Paulo está perguntando se estas coisas podem nos separar do amor de Deus. A resposta subentendida, que parece que ele espera, é não, nada, nem ninguém. Essa é a resposta que ele vai dar no final. Mas nós não chegamos lá ainda. Então nós vamos analisar a resposta alternativa, a resposta positiva a esta pergunta. Sim, todas estas coisas podem provocar separação. Porque quem ama protege. Quem ama provê. Quem ama perdoa a pessoa amada. Então, como assim? Como assim tribulação, angústia, perseguição? Ora, quem ama protege. Como assim fome, nudez? Quem ama provê. Como assim perigo, espada? Quem ama perdoa. Na pergunta número 1, nós dissemos: Deus é por nós. Mas aqui Paulo está dizendo: nós sofremos perseguição e perigo? Na pergunta 2, Paulo disse: Deus nos deu todas as coisas. Mas aqui ele está dizendo que nós podemos sofrer tribulação, angústia, fome, nudez. Na pergunta 3 e 4, ele fala que Deus nos justifica e que Jesus nos absolve. Mas aqui ele está dizendo que nós podemos ser condenados ou passar pela espada. Então, sim, estas coisas acontecem. E elas podem separar, sim.
Vamos analisar o argumento de Paulo para entender o raciocínio dele. Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se você olhar o Salmo, você vai ver que este texto está inserido num contexto de grande desespero. Que o salmista fala: acorda, Senhor, porque dormes. Desperta, ó Deus, acorda. Lembra dos discípulos no barco com Jesus? Ó Senhor, isso lá é hora de dormir. Nós estamos morrendo e o Senhor não faz nada. Mas aqui Paulo dá uma outra resposta, que é absolutamente surpreendente. Em todas estas coisas, não está dizendo a parte destas coisas, longe destas coisas, ele está dizendo nestas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou passou por todas estas coisas: tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada. E passando por estas coisas, clamou como nós clamamos: ó Pai, se possível, passa de mim tudo isto. Mas se não, ó Pai, que se cumpra a tua vontade. Este Cristo gritou em nosso lugar. A pergunta que está na nossa garganta: ó Deus, por que me abandonou? Por que dormes? Mas depois diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em tribulação, em angústia, em privação, em fome, em nudez, pela causa da justiça, eu me entrego inteiramente àquele que passou por todas estas coisas e as venceu, por amor a nós. Esta é a fé que transcende estas circunstâncias, que não faz destas circunstâncias separadores da nossa fé em Deus. Pelo contrário, faz destas coisas combustível, retroalimenta a nossa fé em Deus. Paulo está dizendo que aqueles que optam por seguir a Cristo são considerados para o mundo como marcados para morrer. Assim como se marca o gado para o açougue, para o frigorífico, para o matadouro, ele está dizendo que para o mundo de César, para o império, nós não contamos mais. Nós não nos encaixamos mais. Nós somos como mortos para o mundo. Por amor de Jesus, por seguir a Jesus, por dizer não para a violência e sim para o amor. Isso nos coloca em vulnerabilidade. O mundo deveria aplaudir e canonizar as pessoas que defendem o amor contra a violência. Mas no mundo de César, quem defende a violência é que ocupa os maiores e mais elevados lugares. E aqueles que renunciam à violência e aderem ao novo mandamento de Cristo são considerados tão fracos como ovelhas. Ovelhas já como tendo sido mortas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo que a nossa
fé em Jesus. Estas coisas que nós herdamos de Jesus mudam a nossa mente no enfrentamento destas circunstâncias. Estas coisas não são mais separadores, alienadores da nossa vida. Pelo contrário, nós as vemos de outro modo. Alguns versículos antes, Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu poderia dizer, daqueles a quem Deus ama. A palavra mais que vencedores aqui no grego é muito interessante. Ela está como verbo, e um verbo superlativo, né? Ela fala: você vai vencer com sobra. É supervencer. Essa seria a palavra no original. Hipernikao. Nikao é vencer. Hiper é sobre, acima, com sobra, né? Então, nestas coisas, você não vai apenas empatar, você vai vencer com sobra estas coisas. Em todas estas coisas, porque Jesus passou por estas coisas e não descreu do amor do Pai. E nesta fé, João vai dizer, nesta fé nós também somos vencedores, porque aquele que nos precede, aquele que nos antecede nesse caminho, as venceu. João 16, né? No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, né? Estas coisas que nos ameaçam. E agora, então, vamos para a grande resposta final, né? Que é a pergunta que ficou sem resposta ali no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora, Paulo não já apresenta argumentos, mas ele apresenta a resposta. Então, até agora eu falei de respostas subentendidas e as analisei negativamente e positivamente. Agora, Paulo dá a única resposta explícita deste texto. Eu estou bem certo. Vejam que no final é a fé. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Resumindo a estrutura desta resposta, Paulo está dizendo: pela fé, nada ou ninguém, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está materializado, concretizado na encarnação de Jesus Cristo. Nada nem ninguém. Percebam que ele começa essa resposta dizendo: eu estou bem certo. Eu fui pesquisar a palavra original aqui, ele usa um verbo que quer dizer estou persuadido, estou convencido. E isso nos dá a entender que Paulo pensou sobre estas coisas, que ele raciocinou sobre estas coisas, que ele tinha uma forma de pensar, mas ele mudou a sua forma de pensar. E agora ele nos dá uma resposta baseada na sua persuasão, no seu convencimento. Lembra que para ser convencido, você tem que ser vencido. Significa que aquelas objeções da sua mente, aquelas coisas que faziam você duvidar, foram superadas.
superadas. E agora, então, Paulo pode dizer: estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem qualquer criatura. Esse qualquer criatura ou qualquer coisa deixa a nossa resposta em aberto. E aqui nós podemos incluir as coisas anteriores. Quem será contra nós? Está incluído aqui, ninguém. Quem nos privará de alguma coisa? Está incluído aqui, ninguém, não pode separar. Mesmo que nos prive de alguma coisa, mesmo que sejam contra nós, mesmo que nos acusem, mesmo que nos condenem, não podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus está na história da humanidade, por meio da sua encarnação. Então, em Jesus Cristo, nesta interhabitação, nesta interpermanência, eu estou em vocês, vocês estão em mim, não há mais possibilidade. Esta separação foi ligada pelo amor, e não apenas ligada, preenchida, porque nós estamos nele e ele está em nós. Se você tiver a curiosidade, leia 2 Coríntios 11, onde Paulo fala da lista de sofrimentos que ele passou. Ele passou por fome, nudez, naufrágio, apedrejamento, condenação, perigo. Ele faz a lista ali, pode ir lá. A partir do versículo 16, eu acho, ele bota ali a lista. Sofrimentos de Paulo. É este Paulo que está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bom, a gente poderia pensar aqui se esta pergunta, quem pode nos separar do amor de Cristo, que foi respondida categoricamente por um grande não, se ela admite a gente analisar uma resposta positiva. A morte pode nos separar do amor de Cristo? Se ameaçarem nos matar, devemos ter medo da separação existencial e para sempre? A vida pode nos separar? As ocupações da nossa vida podem nos separar? Esses poderes sobre-humanos, esses poderes que amarram a humanidade, que obrigam a humanidade a ser como é, podem nos separar? Será que alguma nova tecnologia, alguma coisa do futuro vai poder nos separar? Será que alguma dimensão ou superdimensão poderá nos separar? Será que algum outro tipo de criatura ou de inteligência poderá nos separar? Paulo está dizendo categoricamente não. Porque quem está do outro lado é o Deus de Jesus Cristo, que implicou-se na nossa proteção e que, portanto, nos faz transcender as limitações, as adversidades, os inimigos, os perigos da nossa vida. Mas existiria uma resposta positiva? Sim. Alguém pode me separar do amor de Deus? Eu vou dizer e encerrar a aula e o curso. Tem uma pessoa que pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Uma única pessoa que Paulo não colocou aqui. Então, eu tenho o direito de dar esta resposta hipotética, analisando-a, né? Há alguém que pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E esta pessoa é eu mesmo. Só eu posso me separar do amor de Deus. Por quê? Porque o amor não pode ser compulsório, obrigatório, senão não é amor. Sou eu que tenho que ser persuadido.
Eu que tenho que ser convencido, eu que tenho que me render a este amor. O amor, por sua própria natureza, não pode me obrigar a entrar nesta relação cuja contraparte é o próprio Deus, porque não seria amor. Esta resposta que Paulo não deu e que é fruto da minha própria dedução é a que mais me assusta nesse texto. As outras coisas nós podemos nos persuadir que não podem nos separar do amor de Deus. Ok, acho que nós cristãos que seguimos o Cristo confiamos nisso. Mas eu mesmo posso, se eu recusar o amor. Portanto, esse, irmãos, é um texto de segurança total. É um texto para inundar as nossas perguntas, os nossos problemas, com respostas superlativas, com respostas excedentes, né? Como nós lemos no domingo passado, que excede todo o entendimento, para que os nossos medos, as nossas privações, as nossas tribulações não se interponham entre nós e Deus, e a gente possa colher da fé em Deus este amor que é derramado abundantemente em nossos corações. A Célia colocou ali uma pergunta, eu acho que o YouTube travou, né? Não sei se travou. Deixa eu ver aqui, beleza, parece que travou, depois eu corrijo isso, vejo o que é possível fazer. Muito obrigado por vocês estarem aí. A Célia perguntou ali se Paulo fala politicamente. Eu diria, Célia, que a gente pode pensar amplamente. Eu acredito que sim, porque no mundo antigo política era a vida e a vida era política, não há divisão entre política, religião e etc, e etc. Então, para a gente atualizar esse texto, como o Ed René disse e foi mal interpretado, né? Para a gente aplicar esse texto à nossa atualidade, nós podemos pensar nos nossos inimigos atuais. Onde a nossa vida é ameaçada? Onde a nossa vida é cerceada? Quais são as adversidades que nós enfrentamos? O que é que nos gera medo, insegurança neste momento e no amanhã? Todas estas coisas cabem aqui nesse texto de Paulo. Então você pode atualizar esse texto para você mesma. E cada um para si mesmo. Vocês podem atualizar esse texto e dizer, peraí, o que está ameaçando minha vida hoje? O que me gera medo? O que me constrange a agir deste modo ou daquele modo? O que é que está perturbando a minha vida hoje? Esse texto pode ser lido aí, né? E então você vai se sentir inundado desta fé que nos insere, né, nesta relação de amor com Deus. Meus irmãos, 33 aulas pensando sobre o amor, mais outras tantas virão aí, não sei quantas. Terminamos aqui a jornada de 2024, agradeço a paciência, o convívio com vocês aqui nesse espaço virtual. Desfrutem, divulguem. Espero que todos tenham um final de novembro e dezembro, final de ano, festas maravilhosas. Desfrutem e confiem, né? Passem essa virada de ano com a confiança de que vocês são amados e amadas, né? Não apenas pelas pessoas, mas pelo Eterno, que se manifestou em Cristo para suprir essa nossa sede de amor. Deus abençoe vocês, um forte abraço meu e da Irene, nos vemos numa próxima oportunidade.